Nós voltamos aqui no programa Além da Notícia pela sua TV Canção Nova. Eu quero agradecer a toda essa família Canção Nova espalhada no Brasil. Obrigado. Estamos chegando no finalzinho do mês com 90% do nosso projeto da M Almas, graças à sua ajuda. Só faltam 10. Amanhã é o último dia, então aproveite amanhã para contribuir com a Canção Nova e assim nos ajudar a fechar a fatura deste mês, chegando aos 100%. E vamos lá, seguindo aqui no nosso programa, que hoje fala sobre desmatamento e queimadas na Amazônia, com os nossos especialistas. Olha, tem uma notícia aqui de hoje. Polícia identifica fazendeiros suspeitos de provocar queimadas no sudeste do Pará. De acordo com as investigações, eles são responsáveis pela queimada de uma área de mais de 5.000 hectares de floresta em local de reserva ambiental. A polícia já identificou os 3 suspeitos. É um trio formado por 2 irmãos donos de fazenda, Fazenda Ouro Verde, em São Félix do Xingu, e o gerente da propriedade. A fazenda fica localizada dentro de uma área de proteção ambiental. Olha, os suspeitos ainda não foram encontrados, a polícia está atrás dele. Bom, isto aqui pode dar alguma razão a acusações do presidente Jair Bolsonaro. Aliás, já pergunto isso aqui para vocês também. Há muitas acusações que o presidente faz contra ONGs, ambientalistas, órgãos públicos que atuam na Amazônia. O que deve ser levado em consideração nisto que pensa o presidente sobre esse momento lá na Amazônia agora? Tenha vontade. Bem, Ronaldo, não podemos fazer juízo de valor, porque as investigações estão em curso, né? Eu vejo que é o papel da Polícia Federal, junto com o Ministério Público, né, para poder se encontrar os culpados. E não é difícil, né? Hoje nós temos tecnologia suficiente para poder diagnosticar um relato de um incêndio, né, em horas, por conta das imagens satélites, né, e com a atuação da perícia ambiental, né, a campo, é possível se levantar indícios e, consequentemente, buscar os culpados. E talvez até chegar na hora do flagrante ali, né? No flagrante. Exatamente. Para isso, né, é necessário ter uma estrutura para poder se atuar. Então, é uma decisão também política, né, de fortalecer hoje essas instituições para que possam realmente atuar antes de o dano ser realizado. Mas tem essa questão também, tem essa possibilidade de conspiração, de estarem chamando a atenção, né, por conta da questão ambiental, mas é algo que tem que ser investigado. A gente não pode também trabalhar no campo do achismo. O que o presidente e sua equipe dizem é o seguinte, como falamos no começo do programa, esse governo chegou com uma proposta completamente diferente, não é? Cortou verbas, cortou um monte de... permitiu que fossem cortadas ajudas internacionais para as ONGs e aí, por causa disso, o governo acha que as próprias ONGs estariam envolvidas nas queimadas. É isso que eu quero saber de vocês aqui. O que a gente tem hoje de dado oficial é que, na primeira quinzena de maio, por hora, era desmatada e utilizada por queimada 190 mil metros quadrados por hora. 19 hectares por hora. Então, uma quantidade enorme de desmatamento. E muito desse desmatamento utilizando a forma primária dele, que é a queimada, na região amazônica. Então, os focos de incêndio só aumentaram. De agosto do ano passado para abril desse ano, 20% de aumento no foco de incêndio. Então, você acaba juntando a diminuição da fiscalização, mais o aumento de queimadas, suposições podem ser feitas. E essa notícia de que acharam os agricultores que estavam queimando, a queima no campo é uma atividade muito utilizada. Então, pode ter relação do aumento das queimadas com a expansão da agricultura. Mas, e um fato que leva a gente a pensar isso, é que 71% dos focos de incêndio, de queimadas, vêm de áreas privadas, dentro da Amazônia, de áreas particulares. 18% vem de assentamentos, 10% em unidades de conservação. Então, a gente tem aí uma gestão de área onde o maior foco de queimada leva para uma área particular. Isso leva a crer que sim, a expansão agrícola é uma das responsáveis, uma das. Mas a gente não pode deixar de investigar as questões levantadas, inclusive pelo presidente, que nós temos uma conspiração, que não é uma conspiração, a atuação de agentes públicos nesse sentido. Todavia, se pode concluir também que a falta ou a diminuição de fiscalização
pode ter provocado também essa liberdade para esses agricultores fazendeiros expandirem mais ainda as suas áreas de atuação. Exatamente. É exatamente isso que é levantado, que é indicado por esse quantitativo de informação que eu acabei de citar. Lembrando que tudo isso é especulação, né? Exatamente. Ainda não se tem É prova de especulação. nada. Sim, sim. Precisa-se de uma perícia muito grande, né, Marcos, na área, Exatamente. para a gente levantar as poder causas. chegar nessa causa do porquê da queimada. E punir os responsáveis, né? Mas como o professor colocou, a queimada é uma atividade primitiva. Hoje, o Brasil detém tecnologia e necessita hoje de investimento econômico para poder socializar essas tecnologias para, quem sabe, não permitir mais a queimada em determinadas situações. Hoje nós não podemos demonizar o fogo, porque tem biomas, como o próprio Cerrado, que entram em combustão por um processo natural, até para poder quebrar a dormência de sementes como o piqui. Então, não é realmente que o fogo é ruim para a vegetação, dependendo do bioma, mas nós podemos reavaliar esse contexto do decreto que foi lançado, que está sendo proibido colocar fogo em pastagens, Por 60 dias. em vegetações por 60 dias e, quem sabe, a gente revê o Código Florestal. Hoje é possível colocar fogo desde que tenha o licenciamento, mas até você ver uma área que está pegando fogo, para saber acionar o órgão ambiental, para pegar o georreferenciamento daquela área, para saber se tem licença ou não tem, já queimou tudo. Então nós precisamos reavaliar também a necessidade do fogo atualmente. Deixa eu fazer uma outra pergunta para tirar dúvida mesmo. O governo critica muito a atuação de ONGs e dezenas de ONGs, talvez mais de 100 na Amazônia. Existe esse tanto de ONGs na Amazônia mesmo? O que elas fazem? Foi anunciado nas redes sociais que a Amazônia tem mais de 100 mil ONGs e o Nordeste não tem nenhuma, né? Então, como o próprio presidente fala, isso é fake news. Eu li isso. Isso é fake news. Na verdade, hoje, pelo IBGE, são 103 ONGs cadastradas com atuação ambiental, né? Se for com atuação social, são 268, se eu não me engano. E tem outras atuações também específicas, né? Agora, a ONG tem um papel muito importante de buscar ciência e tecnologia, inclusive de outros países, para poder aplicar hoje na nossa biodiversidade. Agora, o que é necessário é nós fortalecermos o Ministério de Ciência e Tecnologia para poder aportar recursos para investir nessa área e também estimular que as nossas ONGs aqui no país atuem. Porque se a gente for avaliar quantas ONGs que tem de fora e quais são os interesses delas, que é muitas acusações que começam a surgir, nós começamos a refletir naquele debate do primeiro bloco. Será que as riquezas naturais que estão por baixo daquele solo realmente não estão chamando a atenção de outros países para poderem atuar? Será que as hidrelétricas que estão construídas em um local específico, o interesse realmente é a geração de energia ou fazer uma exploração forçada daquele solo para poder fazer a captação de minérios? Então, são questões que nós precisamos colocar à mesa para poder definir realmente qual modelo que nós queremos de desenvolvimento do país. Concordo com o Marcos e ainda digo mais, que a gente não deveria investir mais em ONGs até do próprio país estando lá. Nós poderíamos focar nos projetos de universidades. Sim. Várias universidades na Amazônia, do próprio estado do Amazonas, a Universidade Federal do Pará, elas contêm pessoas capacitadas para buscar novas tecnologias de exploração do bioma e na agricultura. Podemos sim desenvolver na Amazônia uma agricultura mais casada com a coisa agroflorestal. A gente pode mudar o meio de exploração e da mesma forma gerar mais recursos, tanto naturais como agrícolas e pecuários. Talvez o grande drama para se fazer o trabalho necessário e adequado na Amazônia seja a dimensão da Amazônia, não é? 5.000 quilômetros quadrados? 51% do país, como você disse no primeiro bloco. É muita área. A Amazônia Legal, que a gente chama de Amazônia Legal, que é além do estado do Amazonas. Né? Olha, eu tenho aqui o seguinte: por causa da Amazônia, multinacionais querem boicotar couro, soja, carne do Brasil devido à repercussão. Pergunto, é para tanto? Ou posso perguntar também o seguinte: essa pressão pode levar o governo a reforçar a fiscalização que havia amenizado? Mas a pergunta primeira é isso. Esse momento é justamente o momento dessa pressão das multinacionais por causa da questão ambiental ou seria mais um boicote político, como a gente já até mencionou no primeiro bloco? Vou começar, Marcos. Eu vou falar que é
quem deu em mãos para isso tudo acontecer foi o próprio governo. Não era para tanto. Não era para tanto. Se o governo brasileiro tivesse colocado, explicado e mostrado quais são as ações tomadas de uma maneira correta, a gente não estaria passando hoje pelo boicote hoje do couro, que sem explicação alguma a empresa americana falou que não compra mais couro do Brasil. E essas empresas que hoje exportam couro têm todas as certificações exigidas ambientalmente para exportar esse couro. Já tem uma rede de quesitos ambientais, como a própria ISO 14001, né, que pedem para você poder exportar materiais do Brasil provenientes do campo. Então, eles já têm toda essa biossegurança. E aí, de repente, fala, não vou comprar mais? Tem a ver, sim, com a guerra de interesses comerciais que está sendo travada entre o Brasil e outros países. Isto é, o Brasil é temido comercialmente porque é forte e aí se aproveitam agora dessa fragilidade nossa para fazer-nos esse boicote. É isso. Mas talvez nós podemos aproveitar, por conta da crise, criar oportunidades. Exato. Hoje nós não temos o poder comercial de competir com a China por preço, porque lá não respeitam as questões ambientais da forma que deveriam e não tratam as questões trabalhistas da forma que deveriam. Só que nós temos que saber agregar valor nos produtos de exportação. A partir do momento que uma carne é vendida, um couro ou os grãos são vendidos de uma produção sustentável, nós conseguimos ganhar muito no mercado internacional e são poucos países que podem combater o Brasil por conta das nossas riquezas naturais. E principalmente agregar valor até nas commodities, como soja. Exatamente. Então, assim, eu vejo que talvez é um mal necessário para que nós possamos acordar para a realidade e enxergar que o meio ambiente não é entrave para o desenvolvimento do país. Muito pelo contrário, pode ser uma grande oportunidade de tornar o Brasil como uma grande potência a partir do momento que a gente possa realmente respeitar as questões ambientais. Curiosamente, a China foi um dos únicos países, dos poucos países que não falou nada, né? Se manteve calada, quieta. Vamos lá, tem algumas perguntas aqui das pessoas que estão nos acompanhando em casa. Ronaldo, é verdade essa queimada toda? Pois todo ano há queimadas nesta época do ano. Por que este alarde tamanho? Não são os contra o governo? Jaime Martins Pereira, de João Pessoa, na Paraíba. Fiquem à vontade, respostas mais rápidas assim para a gente. Ok. Jaime, né? Jaime, a questão toda é que teve um aumento muito grande no percentual comparativo de um ano para o outro. E isso mostra a falta de controle, inclusive, do Estado brasileiro em relação às próprias queimadas. Que as queimadas, elas vêm num crescente em governos anteriores, elas sempre vieram numa crescente em governos anteriores, mas o que chama é o percentual de agosto do ano passado para abril. E juntando isso também, nós temos essa dificuldade que o governo teve de enfrentar essa questão, né, com a redução de pastas. Hoje a Secretaria de Mudanças Climáticas, né, ela foi extinta e foi integrada a uma outra secretaria na pasta do Ministério do Meio Ambiente. O CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, né, teve a redução drástica dos seus membros, né, de mais de 100 membros, hoje tem 20 e poucos membros. Então, acaba que culmina esse aumento realmente das queimadas, junto com essa problemática que o governo teve realmente em lidar com os órgãos do meio ambiente e acaba que o alarme é feito. O grande problema aí desse alarde todo foi gestão. Mais perguntas aqui ainda. Eu gostaria que você perguntasse aí para os convidados sobre a Amazônia. É realmente o pulmão do mundo? Alguém já falou aqui, não é? Sim. Falamos. Não é o pulmão do mundo. Produz muito oxigênio, mas como é uma floresta, ela também é um bioma. Esse próprio bioma, o tanto de oxigênio produzido, é consumido ali mesmo. O pulmão do mundo está no mar, nas algas, nas microalgas que ficam na superfície do mar, produzindo oxigênio e consumindo pouco. Então, o balanço de oxigênio produzido pela superfície do mar é muito maior do que na floresta amazônica. Então, a floresta amazônica não é o pulmão do mundo. Muito bem, olha, o programa vai continuar. Você que está aí nos acompanhando, continue mandando suas perguntas. Vamos agora para o nosso intervalo e voltamos já para o bloco final.